Se você acompanha aí o mundo das criptomoedas, muito provavelmente você já ouviu falar da SEI ou SEI Network, que foi lançada em agosto do ano passado na Binance e desde então já teve uma valorização impressionante de mais de 1000%. E eu vou começar a trazer aqui uma série de vídeos das criptomoedas que eu já falei no meu canal aqui, que estão na minha carteira como as mais promissoras aí, as que mais têm expectativa de retorno para esse ciclo. Eu vou começar então com a SEI, lembrando que não é recomendação nenhuma de compra, porém é uma criptomoeda extremamente interessante aí que eu estou apostando bastante e vocês vão entender algumas coisas aí, por que ela está valorizando tanto, por que ela ganhou tanto destaque e se na minha opinião eu acho que ela vai continuar subindo e qual o tamanho aí de mercado eu julgaria que ela pode chegar a alcançar. Então se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e deixar o seu like aí também. Assim então é uma criptomoeda, uma blockchain de Layer 1, ou seja, de primeira camada. E ela vem aí com a premissa de ser a blockchain paralela mais rápida do mundo. A gente sabe aí, e inclusive eu já estou bem saturado desse negócio aí de blockchains e projetos novos que trazem a proposta de serem os mais rápidos, porque hoje em dia, ainda mais com essa questão de blockchains modulares, a gente sabe que essa questão de escalada em termos de velocidade e de custo de transação vai ser cada vez aí mais amplo, então não considero tanto a questão de um diferencial, mas pelo visto o mercado está considerando e tem alguns fatores aí que endossam essa ideia e você vai entender por quê. A primeira coisa aí para uma criptomoeda começar a subir, ter uma valorização aí e talvez ganhar destaque dentro de um ciclo é a questão dos apoios, né, dos suportes e quem está por trás dela. E nessa questão aí, a SEI já veio muito forte aí, teve o endosso da Coinbase, a Delphi Digital, da Circle e como eu falei, foi lançada na Binance em agosto do ano passado e a gente sabe que não é qualquer criptomoeda que vai ser lançada aí na Binance. Então ela atinge finalidade de bloco em 390 milissegundos e vocês vão entender por que essa informação é extremamente essencial, talvez até a mais essencial quando se trata aí da questão da velocidade na SEI. E ela não abre mão da questão da segurança, pois a gente sabe aí, já é muito antigo essa ideia do trilema, de que se você quer ter uma blockchain mais rápida, mais escalável, você, querendo ou não, de certa maneira vai ter que abrir mão um pouco da segurança. E a gente vai entender por que a segurança é forte, o que eles estão fazendo para melhorar ainda mais, e eu já adianto aqui que um dos fatores aí que fez com que a criptomoeda continuasse subindo e que provavelmente faça subir ainda mais é a integração com a Ethereum Virtual Machine. Então a segurança dela ocorre através de uma arquitetura, uma infraestrutura baseada em turboalimentação, consenso e WASM, que vocês vão já entender mais ou menos aí o que isso quer dizer. Ela foi projetada para se adaptar e evoluir, então garante que os projetos aí que vão ser construídos com base na sua tecnologia, com base na sua infraestrutura, eles vão estar sempre aí no topo aí da tecnologia, no que tem mais moderno, mais atualizado e mais eficiente. É uma plataforma, então, ideal, segundo eles, tá? Para desenvolver aplicações novas, para quem quer focar em adoção em massa sem abrir mão da segurança. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu faço análise aqui de criptomoedas há mais de 2 anos e desde que eu fiz a primeira análise aí, todas elas, ou pelo menos a grande maioria delas, tem essa situação chata aí, esse discurso chato de que ela vai ser inovadora, que vai ser mais rápida, que não vai abrir mão da questão da segurança. Em 2024 eu acho que isso aí não era nem para ser um destaque, um diferencial, porém alguns fatores diferenciam, alguns fatores aí destacam, na minha opinião, uma diferença entre pura e simplesmente ter uma blockchain mais rápida e vocês vão entender isso por quê. Transações por segundo é 12.500, não é a blockchain mais eficiente nesses termos, mas isso não é o que mais importa, vocês vão entender por quê. Esse gráfico aqui ele não está atualizado, mas foi o melhor que eu achei para exemplificar aqui no vídeo. Como eu disse, são 12.500 transações por segundo e no site deles aqui você consegue ver facilmente essa informação. Isso não é o mais importante, isso não vai definir pura e simplesmente a questão da escalabilidade por si só, mas para a gente entender, ela estaria mais ou menos aqui entre a Cosmos e a Solana. A Solana aí, que na minha opinião foi uma das que mais valorizou no ciclo passado, pois ela conseguiu quebrar aí um empecilho, aí uma questão muito negativa da Ethereum, que é a questão da ineficiência em termos de taxa de gas, em termos de time to finality, né? E transações por segundo. Olha aqui que rede obsoleta, né? Olha aqui que rede antiquada. Com todo respeito, gosto muito da Ethereum, mas eu já falei mais de uma vez que hoje em dia eles vivem com base no que eles trouxeram de novidade aí, quando eles lançaram, quando eles surgiram.
Eu ainda gosto muito, invisto na Ethereum, porém acho que eles estão sim muito atrasados. E a questão da atualização de Confork, eu não vejo grandes vantagens, pelo menos a princípio, para a rede Ethereum em si, mas para as Layer 2. Então, em termos de TPS, ela estaria aqui, não seria nem de perto uma das mais rápidas, né, que é a Sui, porém, isso não é a coisa mais importante. Então, ó, fica ligado nisso aqui. Esse não é um tipo de conteúdo que você vê comumente aqui no YouTube, então fortalece aí, manda para os seus amigos, se inscreva, deixa seu like aí, como já pedi, mas peço novamente, porque eu sei que a maioria não vai fazer, mas de boa, tranquilo. Eu vou ensinar aqui para vocês como você calcula esse TPS, ó, como você calcula a taxa de transações por segundo. Se isso é importante ou não, vai de você. Vai de você se isso vai agregar na sua análise ou não, porém eu vou trazer porque eu achei aí um estudo bem interessante para a gente realmente entender infraestrutura de blockchain, o que é uma coisa bem legal, o que é uma coisa que quase ninguém fala e que provavelmente você não deve saber. Então, basicamente, para calcular a TPS, a gente tem que entender dois fatores, e isso você consegue através de pesquisa de white paper, pesquisa de dados on-chain, que são os principais aí, na verdade, os únicos necessários para a gente calcular essa taxa. Então, são os números de transações por bloco, que é o primeiro elemento, e eu coloquei aqui o Bitcoin, que tem em média 1.700, porém esse número aqui ele pode chegar até 2.500, só que o mais interessante, né, o mais correto é a gente analisar a média e o tempo para minerar um bloco. E esse tempo tem que ser em segundo, né, já que a gente está calculando a taxa de transações por segundo. Então, um bloco tem em média 1.700 transações, isso varia de um bloco para o outro, e a demora para minerar um bloco também varia, porém gira em torno de 10 minutos, ou seja, 600 segundos. Então, se a cada 600 segundos é minerado um bloco, e cada bloco tem 1.700 transações, logo a TPS, né, a taxa de transação aí por segundo é de 2,83. Como alguns blocos podem chegar até 2.500, dependendo aí do tamanho do bloco, a gente poderia calcular aí um pico de 4,17 TPS. É um número muito baixo e eu vou explicar um pouco mais disso agora. Então, o que realmente define a velocidade de uma blockchain, a otimização, né, a eficiência dela é o time to finality e não o TPS, né, transações por segundo. Por que que isso é importante? Bom, então, nas blockchains como o Ethereum e a Bitcoin, quando um bloco A, né, um bloco inicial, o primeiro bloco, ele é adicionado à cadeia, ele ainda pode ser revertido. Essa transação, ela ainda vai ser verificada até que ela seja efetivamente aí colocada dentro da blockchain e se torne algo irreversível. Então, o número de blocos aí necessários para garantir que essa transação seja confirmada, né, que ela não possa ser revertida, é chamado de blocos até a finalidade. Então, você só consegue, né, considerar efetivamente que uma transação foi realizada com sucesso depois do time to finality. Então, não importa aí qual que é a taxa de transações por segundo, e sim o tempo que demora para que essa transação ela seja confirmada e não possa ser revertida. Olha que legal, essa informação que eu também acho que talvez você nunca tenha ouvido falar. Então, por que que isso é importante? Você já tentou encaminhar aí uma criptomoeda de uma carteira para outra, ou finalizar uma transação, uma swap em um DeFi, em uma DEX, e às vezes demorou alguns segundos, ou talvez mais tempo do que deveria? Então, isso se trata da questão aí do time to finality também, que é um fator aí que se oscila diante aí da quantidade de transações dentro da rede, taxa de gas se a gente estiver falando do Ethereum, entre vários outros fatores. Então, para o Bitcoin, como os blocos eles ocorrem a cada 10 minutos, são necessários 6 blocos, portanto, então 60 minutos, para que essa transação ela possa ser considerada irreversível. Ou seja, a time to finality do Bitcoin é 1 hora. É um volume aí, é um número muito alto, porém, a gente sabe aí que o Bitcoin tem outras finalidades, não é a rede mais eficiente, não é o ecossistema mais robusto, porém ela tem os seus diferenciais e só isso basta. A Ethereum, por si só, o tempo médio de um bloco, então, é de 13 segundos. Em média, são necessários 6 blocos para confirmação aí, para que essa transação ela não possa ser apagada. E o time to finality aqui da SEI é 380 microsegundos. Para calcular um segundo, a gente tem que somar 1.000 microsegundos. Logo, o tempo aí para confirmação de uma transação dentro da blockchain da SEI
é 0,38 segundos, ou seja, mais ou menos um terço de um segundo, enquanto que a Ethereum é de 78 segundos, ou seja, mais de 200 vezes mais tempo aí para confirmação de transação. Então, por isso, a Ethereum não é uma rede muito escalável, não é uma rede muito eficiente, sem falar da questão das taxas, né, que é o principal. Então, guarda essa informação que a SEI tem 380 microsegundos, ou seja, 0,3 segundo, 0,38 segundo. Isso aqui, ó, você consegue ver no site deles. E é isso que faz com que a SEI, teoricamente, seja a blockchain mais rápida, a mais eficiente. Aqui, ó, a gente tem algumas das principais blockchains. Nessa tabela aqui, eu coloquei para a gente analisar a questão da TPS, né, transações por segundo. Aqui a gente consegue ver que a Aptos é a segunda com 160 mil por segundo, mas o tempo de finalidade aqui ó, é menos de um segundo. Não temos os dados exatos, né? Não dá para saber quantos segundos, mas isso aqui é o que a gente deve levar em conta, principalmente, né, para definir a questão da velocidade aí, da rapidez de uma blockchain. Então, a Binance Smart Chain demoraria até 75 segundos para que seja incluído aí e não possa ser revertido a transação. O Bitcoin 60 minutos, ou seja, 1 hora. A Terra 6 segundos. A Phantom 1 segundo. ICP de 1 a 2. E a Avalanche 0,15. Então a SEI, por ser de 380 microsegundos, ou seja, 0,03 segundo, segundo eles também, e essa informação, que essas tabelas de informações, a gente pode definir então que é a blockchain teoricamente mais rápida. Mas como eu falei, essa questão de blockchains modulares vai fazer com que cada vez mais aí, com menos tempo aí de intervalo, as blockchains elas se superem, então vai ser muito mais rápido que uma blockchain aí consiga superar as antigas. Então eu tenho minhas dúvidas de que até certo ponto quanto isso pode impactar, porque a gente vê que ano após ano aí cada vez as blockchains elas ficam mais rápidas, elas conseguem agregar o maior número de transações por bloco e conseguem processar e minerar o bloco em menos segundos. Então aqui está o site deles, já falaram aí que tem 1,2 bilhões de transações. O que eu falei que é uma das coisas que é mais importante para a gente entender a questão da adoção e da valorização é o que tem por trás. A gente vê que a Coinbase, a Dolphin Digital, Multicoin, Jump, Circle e, como eu falei, a questão de ter sido lançado na Binance. Então é um ecossistema aí para desenvolvimento de aplicações e criptomoedas, blockchains aí, que quer servir como uma infraestrutura para trazer projetos para si mesmo, para dentro de si, e a atualização V2, que vai ser uma integração com a Ethereum Virtual Machine, é um ponto primordial para a gente entender até que ponto a SEI pode chegar. Se a gente vê aqui o ecossistema DeFi de valor total trancado, né, o TVL, a gente vê que disparado aqui está a Ethereum em primeiro com 51 bilhões, depois tem a Tron com 9 bilhões, e lá embaixo, bem lá embaixo, a gente vai encontrar a SEI aqui em 70, né, com 16 milhões. É uma blockchain então fraca em termos de adoção, ainda que teoricamente seja a mais rápida. Então a questão da integração com a EVM, né, que está falando que aqui a previsão é que seja lançado oficialmente até o primeiro quadrimestre, ou seja, teoricamente a gente teria até o final do mês que vem. Ela vai permitir uma intercomunicabilidade com a Ethereum e com as Layer 2 da Ethereum. Se você entrar aqui no site, você vai ver que vai ser, em tese aí, o que eles dizem, a primeira blockchain paralelizada com Ethereum Virtual Machine. E se isso acontecer, pode trazer aí muito volume de negociação para dentro da rede. No momento a gente vê aqui que é uma blockchain muito fraca em termos aí de ecossistema, porém já teve uma valorização de mais de 10.000% desde o lançamento dela em agosto na Binance, como foi falado. E olha que interessante, a primeira vez que foi divulgado a V2, né, o upgrade aí com integração para Ethereum Virtual Machine, foi aproximadamente em novembro, mais ou menos aqui nessa data, onde ela saiu dos 10, 15 centavos e subiu aqui, ó, disparou, chegando até a tocar mais de $1, ó, $1.01, e hoje se encontra em 88 centavos, mas mesmo assim com uma valorização de 10.946%. Então,
tá explicado porque essa é uma das criptomoedas que tá na minha carteira para esse ciclo. Se você não viu esse vídeo, volta aí no meu canal e veja aí criptomoedas com potencial de 10 vezes valorização, que você vai ver algumas das que eu invisto e que novamente não estou recomendando, mas que eu acho que tem muito potencial para crescer. Então, como eu disse, hoje em dia ela está com 2 bilhões, aí 2,2 bilhões de tamanho de mercado. Uma criptomoeda aí intermediária poderia chegar a 10, a 15 ou até 20 bilhões de tamanho de mercado aí no ápice de um ciclo. Então, se ela conseguir aí, digamos, alcançar os 10 bilhões, já seriam aproximadamente 4 a 5 vezes, o que é bem plausível, o que é bem provável. Mas, se ela conseguir fazer uma boa integração com o EVM da Ethereum, se ela realmente conseguir continuar atraindo projetos para o seu ecossistema, pode ser que o interesse cresça ainda mais e talvez, quem saiba, 20 a 25 bilhões seja um market cap aí plausível, provável dentro dessa hipótese. Então, a minha opinião é que em termos de ecossistema é uma criptomoeda muito fraca. A posição dela aqui, em termos da valorização, não é lógico. Uma criptomoeda aí com o 70º, aí, o ecossistema de número 70, não sei como eu poderia falar, ter uma valorização aí de quase 11.000% não é uma coisa tão lógica, porém, a gente entende que a Binance por trás traz muita liquidez aí inicial para o projeto, o apoio aí do ecossistema que tem por trás aí também é uma coisa que endossa muito aí o potencial dele. A questão da narrativa da rede será mais rápida em termos de time to finality, que é o realmente importa para que essa transação seja confirmada, também é uma outra coisa que endossa. Porém, então, a gente vai ter que ver como que vai ser essa migração para EVM, se essa intercomunicação com a Ethereum e as Layer 2 se vai trazer mais volume, mais dinheiro para o ecossistema e como que eles vão utilizar aí desse critério e dessa vantagem competitiva, que é a questão da rapidez e da escalabilidade da rede, para conseguir valorizar o seu token. Então é isso, se você gostou, peço novamente que você se inscreva, deixe seu like, agradeço para quem ficou até o final e valeu!